ainda nestes dias finais, acabados, o Senhor ainda tem algo especial para quem te adora, para quem te serve, para quem te ama. O Senhor ainda tem pepitas de ouro para distribuir com o teu povo. O Senhor ainda tem palavra amiga, consoladora, exortadora e reveladora. Enfim, Pai, sabemos que o Senhor tem uma reserva especial, de um vinho especial, de um azeite especial. Nessa reserva o diabo não pode tocar, porque o Senhor ordenou a ele, dizendo: não toques no azeite e no vinho, que é a nossa unção do Espírito do Senhor e a alegria da nossa salvação. Intocáveis, intocáveis, o vinho e o azeite da noiva de Cristo, porque é uma reserva especial. Está no porão ou no sótão, está reservada para ocasiões especiais, para momentos especiais que o Senhor tem reservado para seu povo. Muito obrigado, Deus, por alimentar, sustentar nossas almas, alegrar nosso coração, aceitar a nossa adoração, nosso louvor. Isso é muito bom. Tua palavra diz que tu habitas no meio do louvor, tu manifestas no meio do louvor, da adoração, e é por isso que tu traz a tua palavra ungida, para abençoar os que te adoram, para abençoar os que te amam, os que te querem. Fala, Senhor. Aleluias! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor! Eu digo glória a Deus! Eu digo aleluia! Eu digo louvado seja o nome do Senhor! Eu digo Deus, Deus, Deus! Eu te amo, eu te amo, eu te adoro. Vale mais um dia na tua presença do que 1000 anos sem o Senhor do nosso lado, sem o Senhor falar conosco. É muito bom, Senhor, dizer eu te amo. É muito bom dizer eu gosto de você. Mas é bom, suave ouvir que o Senhor também nos ama. Diga que nos ama, Pai. Escute esta voz lá dentro de você.
ecoar do espaço sideral e descer até esse coração pequenininho seu, e ouça-o, escuta-o dizer: eu te amo. Muito obrigado, Senhor. Mais um dia, mais uma tarde maravilhosa, mais uma oportunidade rica de adorar em Sua presença. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos. Amém. Boa noite, irmãos. Prazer imenso poder estar diante de vocês mais uma vez, na missão de lhes trazer uma palavra da parte do nosso Deus. Não interpretar, mas traduzir, transmitir, repetir tudo aquilo que Deus já tem falado em Sua palavra e na mensagem profética para esta era. Para nós é um privilégio muito grande o poder estar aqui neste santuário dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor, para poder termos a liberdade da busca da presença de Deus. E é também gratificante saber que nós temos pessoas interligadas via internet, na nossa página da internet, no YouTube, pessoas que têm se manifestado, os seus comentários de que estamos sendo bem recebidos, audível, e a imagem também perfeita. E nós queremos cumprimentar a todos eles e dizer que nosso objetivo é o de transmitir nossa fé, nossa convicção, os nossos sentimentos mais profundos como cristãos. E se não agradamos a todos, não podemos, na verdade, nem pedir desculpas, porque o próprio Senhor Jesus Cristo não agradou a todo mundo, e nem por isso saiu se desculpando com as pessoas ou conosco. Os que nos querem bem, orem por nós. Os que não nos querem bem, ignorem-nos. Não tenha preocupação de assistir o nosso culto apenas por curiosidade e para críticas. Mas convidamos a todos a assistir os nossos cultos para juntos nós adorarmos ao nosso Deus. Sem distinção de raça, língua, cor ou posição social e financeira. Vamos adorar a Deus, Brasil. Vamos adorar a Deus, América do Sul. Vamos adorar a Deus, terra. Todos que querem, louve ao Senhor. Madeira, animais, planta, rochas. Diz o salmista: louvem, louvem, louvem ao Senhor. Deus abençoe
Irmão Isaías Fernandes Júnior, eu prometi te mencionar pelo seu carinho, pelo seu amor e dedicação e o respeito, com certeza, que você tem para com o povo do Recanto e com a minha pessoa. Que Deus te abençoe, e eu tenho certeza que ao ouvir esse culto, você pode ter certeza de que há um povo aqui no Recanto das Águias que também ama muito a você. Eu quero aproveitá-los de pé. Antes, porém, também quero agradecer aos irmãos João Vieira, irmão Marcos e outros, irmão Joel Vieira e outros lá de Passos Fundo, no Rio Grande do Sul, outras regiões, que no domingo passado também reuniram os irmãos para nos assistir e nos comunicaram que a imagem foi perfeita e o som foi audível, e eles regozijaram junto conosco e louvaram a Deus. E, por certo, hoje estão conosco novamente. Que Deus te abençoe, irmãos Vieira, uma grande família Vieira, lá de Passos Fundo, do Rio Grande do Sul. Deus abençoe a todos vocês. Aos Hebreus, capítulo 11, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, uma escritura muito conhecida, mas que vale a pena ser repetidas inúmeras e inúmeras vezes. O apóstolo São Paulo dizendo aos Hebreus: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. E pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um
E esse já amortecido, descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus se não envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou Deus que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta de seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo os espias de Deus em paz. E que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram e puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros
experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, veja bem, tendo testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que terá Deus reservado para nós tão importante, que vai aperfeiçoar esses heróis da fé do Velho Testamento? Por que sou tão importante? Ou se não sou eu, o que é tão importante que temos que receber? Pai amado, é isto que queremos, Pai. Conhecer, ver, enxergar, para podermos te adorar mais e mais. Sabendo que o Senhor tem os teus olhos especiais para a última igreja dos últimos dias. Por que não dizer, como diz o teu mensageiro, o que eles não conseguiram, esta igreja do século 20 vai recuperar, vai adquirir. Por isso te adoramos e pedimos que abra os nossos olhos para enxergarmos um pouquinho do que o Senhor tem reservado para nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Fiz esta leitura bastante grande, o capítulo 11 completo aos Hebreus, com o pensamento de que o melhor para nós é ficarmos com aquilo que está escrito a respeito do Velho Testamento e também o que está escrito a nosso respeito nestes últimos dias. Muitos não sabem, não entendem de que somos privilegiados em viver os momentos em que nós vivemos. Há muitos que dizem, como eu gostaria de viver no tempo dos apóstolos, dos discípulos, como gostaria de viver no tempo de Elias, Moisés, não sabendo que o melhor de Deus é o que estava para vir, e é o que está reservado para nós. Como disse Paulo, não subiu ao coração do homem. Isso quer dizer, ele nem sequer pensou naquilo que Deus tem reservado para os seus. Especula-se, interpretam e criam
suas próprias ideias a respeito do que Paulo estava dizendo aos hebreus, daqueles irmãos do passado, e ao futuro da igreja. O que foi reservado para os crentes do Velho Testamento e o que estava previsto para os crentes do Novo Testamento. Hoje chamamos esse capítulo 11 de Hebreus de Galeria dos Heróis da Fé. Mas Galeria dos Heróis da Fé do Velho Testamento. Porque se cria, se organiza, se posso dizer, se dá à luz a construção de uma nova galeria dos heróis do Novo Testamento, começando pelo grande herói da fé, que não titubeou um minuto sequer, um segundo sequer, de sua fé, de sua confiança e da certeza de que o que para Deus o havia reservado, o nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. É a primeira estampa da galeria dos heróis do Novo Testamento. E foi ele quem disse: eis que eu vos mando, vos envio entre cobras e escorpiões. Ele disse: eis que eu vos envio profetas, e a um deles matareis, açoitareis e colocareis em vossas prisões. Foi ele quem nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Meu tema é difícil crer na verdade de Deus. Não é fácil. Por isso esses homens foram lembrados, que lutaram contra os reis e monarcas, ideias e religiões, e permaneceram na fé. Você que lê a Bíblia, que tem um pouco do entendimento das Escrituras Sagradas, se lembra de cada história deles. Sadraque, Mesaque, Abednego, que foram instruídos, ensinados pelo profeta Daniel, enfrentam o decreto de um dos reis mais sanguinários da história. E lhes foi ordenado a ajoelhar-se, a render-se diante da estátua de Nabucodonosor. E eles permaneceram de pé, olhando para cima, porque eles adoravam a Deus. Os espias foram ao rei e disseram: rei, há 3 jovens aí que não cumpriram com o seu decreto, não dobraram diante da sua estátua. E o rei disse: traga-os à minha presença. E trouxeram os 3 hebreus. E o rei deu uma chance a mais para eles, para que eles se dobrassem diante dele. E eles negaram e disseram: nós só nos encurvamos diante do nosso Deus. O rei disse: então joguem-os na fornalha ardente, mas aquece-a 7 vezes mais. Ele não devia ter falado 7, porque a sétima glória de Deus estaria ali.
Os 7 fogos de Deus estariam ali. Ele diz: aquece 7 vezes mais. E amarre-os, para que não fuja. Pés e mãos, e lança-os na fornalha. Diz a Bíblia que os soldados que se aproximaram daquela fornalha morreram. Tal calor que era na boca daquela fornalha. E eles lançaram os 3 hebreus lá e eles ficaram jogados no chão. E o rei disse: esperem um momento. Vocês não jogaram 3 jovens lá dentro? E os soldados disseram: sim, majestade, jogamos 3 jovens, mas eu estou vendo 4. E eles não estão amarrados. Eles estão de pé. E esse quarto está andando ao redor deles e tem a semelhança do Filho de Deus. Não importa quantas fornalhas ou quanto quente estejam, o quarto homem vai estar com você ali. Acepto para a glória de Deus vai estar presente ali, para te ajudar, para te desatar, para te libertar, para fazer de você uma prova, uma testemunha viva e fiel de que quem ama a Deus não cede. Não se dobra diante de nenhuma estátua, de nenhum credo ou dogma, de nenhum rei humano. Mas vai pagar com a vida, não tem problema. Lá o quarto homem desceu com eles na fornalha. Aqui o quarto homem desce e nos leva para ele. Você diz amém? Amém. Era muito difícil ser um crente naqueles dias. Por isso eles tiveram que selar os seus testemunhos com sangue. Mas ainda hoje é difícil, irmãos. É mais difícil hoje crer nas verdades de Deus do que foi naquele tempo. Um alto preço foi pago por eles crerem, e um alto preço tem que ser pago por nós que cremos. Países na modernidade de hoje ainda levam os cristãos às arenas, ao fogo. E hoje eles têm que, pela fé, sofrerem o mesmo que sofreram. Começando dos apóstolos sendo crucificados, esquartejados, crucificados de cabeça para baixo, cerrados, enfrentando guilhotinas. Hoje, ainda, em pleno século 21, com toda a tecnologia da ciência e toda a comunicação que une os povos da terra, e na luta que tem para a unidade, para a justiça mundial, ainda há países que flagelam os cristãos apenas por serem cristãos, que levam os cristãos em praça pública e chutam as cabeças deles, batem neles, quebram as costelas deles e digam: nega Jesus que você escapa. Não nego. Então bate neles, encosta no barranco, dá soco, mulheres, velhas, idosos, dá soco na cara deles
e diz: negue! Eles dizem: não nego! Teimoso. Aí esbofeteiam, batem, e aqueles cristãos caem no chão sem forças, sem condições de se levantarem, e eles passam, colhem galhos secos, árvores secas, jogam em cima deles, jogam gasolina e põem fogo. E o cristão levanta lá da fogueira para correr, eles vão e chutam ele, joga de novo na fogueira, até torrarem. Eu assisti o filme de um repórter que gravou, que ele colocou as mãos postas olhando para cima, assentou na beira do barranco, e o filme mostra como as chamas começaram a queimar a sua roupa, foi subindo na sua roupa, e a queimar os seus cabelos, sua cabeça, e quando o fogo apagou, só tinha um carvão com as mãos postas olhando para cima. Hoje a morte abrange o cristianismo nos países africanos e outros, onde a intolerância religiosa é maior. E temos países já listados pela própria ONU, onde os cristãos são perseguidos, massacrados, queimados vivos, cerrados, como Coreia do Norte, Somália, Iraque, Síria, Afeganistão, Sudão, Irã, Paquistão, Eritreia e a terrível Nigéria. Barbáries são feitas aos cristãos. E por que não dizer aos nossos irmãos que estão realmente mostrando heroísmo pela fé em Jesus? Eles não querem saber de dogmas, religiões, eles não têm nem aonde congregar, eles querem apenas ler a Bíblia, e em outros lugares ler a mensagem do profeta. Só isso. E são torturados, cerrados, mortos a pedradas. Enquanto hoje se há uma guerra entre os cristãos mesmos, da mesma fé, da mesma ala. O irmão Branham disse que você não tem que matar um homem com uma punhalada. Basta você falar mal dele pelas costas e tentar tirar a influência dele sobre as pessoas, você já o está assassinando, matando. Você mata seu irmão, sua influência, quando você fala mal dele, quando você diz as coisas erradas que ele fez, quando a maneira de um verdadeiro cristão é dizer tudo que o seu irmão fez de certo, lembrar as boas coisas, guardar no seu coração os bons momentos de companheirismo, de amizade, porque aquele que fala com você mal dos outros são os mesmos que falam mal de você com os outros. Como entender que Deus vai exigir mais de nós? O profeta diz na mensagem: estatura de um varão perfeito. Ele diz assim a respeito de Hebreus 11:
Quando uma pessoa é renascido, ele então está em ordem para ter companheirismo, porque então é uma nova criatura. Aquele caráter suspeito e duvidoso que ele tinha antes já está morto. Agora ele já é uma nova criatura. E além do mais, ele agora não tem que acrescentar nada, porque tudo está acrescentado automaticamente na sua vida. Mas ele tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. E não pode nascer de novo sem ter fé. Esse é o fundamento. Sem ter fé. E como você pode ver aqui no diagrama que desenhei, fé é o fundamento de tudo. A estatura de um varão perfeito. Porém, sem fé, Hebreus 11, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E o profeta diz, e quando você é um séptico, quer dizer, um descrente da Bíblia, quando você é um descrente da exatidão da palavra, é melhor que fique quieto, até que o creia. E deixe de ser um pecador. Que é pecado? Pergunta o profeta. Que é pecado? Eu posso fazer uma lista bem grande do que eu penso que é pecado. Enorme. Ficaríamos uma semana só lendo. O que eu posso, o que eu não posso fazer. O que você pode e o que você não pode fazer. A lista do que pode fazer é muito curta. Essa rapidinho a gente lê. Mas o que não pode fazer é longa demais. O profeta diz que é pecado. É incredulidade. Unicamente há dois elementos que governam ao ser humano. Estes são a dúvida e a fé. Você será governado por um ou pelo outro. Um deles dominará a sua vida. A altura a qual você pode voar depende da fé que você tenha. Porém, primeiramente, tem que haver fé. Fé. É difícil ter fé. É difícil crer na verdade. É o meu tema. Mas como vem esta fé, profeta de Deus? A fé vem pelo ouvir. Ouvir pela palavra de Deus. Se não há quem pregue a palavra, como poderão ouvir e crer? Alguém que ensina corretamente a palavra, a mensagem. Porque toda cristandade, tudo que você é e tudo que você será, tudo está baseado em sua fé na palavra. Por isso eu creio, diz o profeta. Eu não posso pôr minha fé em nenhuma outra coisa. Se eu pusesse minha fé numa igreja, numa denominação, em qual delas eu poria a minha fé? Católica, luterana, metodista, batista, pentecostal, adventista, e acrescento grupos da mensagem.
Porque eu não digo na mensagem do profeta, porque eu creio na mensagem do profeta. Estou descansado na mensagem do profeta, mas eu não creio em grupos. Alguém escreveu na minha página do Facebook essa semana e disse, jogando uma indireta: pare de dizer que a noiva é dividida. Mas eu nunca disse. A noiva não é dividida. Eu disse para ele: os grupos da mensagem, sim, são divididos. A noiva não. A noiva vai se ajuntar daqui uns dias para o rapto. Está acontecendo. Eu ponho minha fé em nenhuma dessas organizações, porque todas estão enredadas. Mas quando eu ponho a minha fé em sua palavra, então está ancorada. Ninguém a interpreta. Aqui está. Assim diz o Senhor, e eu creio nisto. Entende você? Você está entendendo? Quer dizer, você está vendo? Todos estes que morreram através das eras estão esperando e estão dependendo de nós. Meu Pai Celestial. Cheguei um dia a dizer assim: coitado dos meus irmãos, depender de mim. Então esta igreja tem que chegar à perfeição para poder chegar à ressurreição. Fé perfeita, num coração perfeito. E o profeta diz: fé perfeita é a terceira etapa do meu ministério. Esta é a terceira etapa. A fé perfeita, a que temos que chegar nela para a ressurreição, não apenas dos heróis do Velho Testamento, mas para os heróis do Novo Testamento também. Mas eu me pergunto, me indago, me interrogo: como posso chegar à perfeição, se cada dia mais eu me sinto fraco, frágil? Como posso chegar, irmão Nereu, à perfeição? Eu não sei. Vamos perguntar ao profeta, e ele vai nos dizer na mensagem Fé Perfeita, que temos que chegar a isso para o rapto, temos que chegar a isso para a ressurreição dos mortos, temos que chegar à fé perfeita. Ele disse assim: temos que buscar essa fé perfeita. Eu a estou buscando, disse ele. E ele disse: se alguém não conseguir chegar a esse nível de fé necessário para subir, necessário para curar, necessário para ressuscitar os mortos em Cristo, então Deus, isto é assim diz o Senhor. Ele diz: então Deus usará a minha própria fé para ajudar vocês. Mas espera um pouquinho aí, William Branham. Vê se eu entendi bem. Deus usará. Ele não usou ainda, ele vai usar. Usará. Ele falou. Ele não disse: Deus está usando a minha fé. Não, Deus usará a minha fé. Mas como, William Branham? Tem 50 anos, você está na sepultura, moço.
Tem 50 anos que ele já morreu. E como pode Deus usar a fé dele hoje para nos ajudar a chegar ao nível do rapto da ressurreição? Eu pergunto. Mondereu, sim, profeta de Deus. Você está esquecendo de uma coisa. Eu cruzarei de novo este caminho. Tenho que trazer uma mensagem. Amém. Então estou começando a entender. Esse homem vai estar de pé aqui na terra. Porque bem-aventurados serão aqueles que estiverem de pé diante do Filho do Homem. Ele disse, alguns estarão mentindo, roubando, adulterando e fazendo tantas outras coisas erradas. Mas eu virei a este cativo. Eu virei a este cativo. E não é eu tenho vindo. Eu tenho vindo ao Tabernáculo Brana. Eu tenho vindo à igreja aqui nos Estados Unidos. Eu tenho vindo àqueles que nasceram até 1965. Não. O profeta disse, eu virei a ele e lhe direi, eu te liberto, cativo. Eu te livro. Depois tem tudo aqui, se quiserem, as citações, porque já estou cansado de citações isoladas. Pega a mensagem de fé perfeita e leia. Pega a mensagem do rapto e leia. Não pegue citações. Pega a mensagem do rapto e leia. Pega a mensagem fé perfeita e leia. Pega a mensagem de casamento e divórcio e leia o que o profeta falou ali. Por uma comissão de Deus, e o assim diz o Senhor, eu vou trazer para vocês a verdadeira revelação do que é casamento e divórcio. Olha, irmão, espera aí. Você vai trazer a verdadeira revelação disso? Mas e as outras? Se vira, irmão, não vou te responder. Apenas leia a mensagem. Estou encerrando. Jesus tinha na mão direita, ele tinha 7 estrelas. Apocalipse 1,16. Agora, já sabemos, de acordo com o versículo 20, o que em realidade são as 7 estrelas. Porque diz, e o mistério das 7 estrelas são os anjos, mensageiros das 7 igrejas. 1,20. Agora, aqui nunca poderíamos cometer erro, porque ele mesmo, Jesus, interpretou o que era. Não preciso da minha interpretação. À medida que cada era foi saindo da palavra, contudo, nada podia tirar os mensageiros de sua mão. Nem tampouco havia nada que pudesse separá-los do amor de Deus. Fosse a doença, perigo, nudez, fome, espada, vida, morte. Eles estão verdadeiramente rendidos a Ele e guardados por sua onipotência. Eles não tinham temor da perseguição que vinha por seu caminho. Dor e desprezo somente eram motivos para dar glória a Deus. Fosse o que fosse,
de que eles foram contados dignos de sofrer por ele, e em gratidão por sua salvação, eles ardiam com a luz da sua vida e refletiam o seu amor, sua paciência, sua mansidão, sua temperança, sua benignidade e a sua fidelidade. E Deus os sustentava com prodígios, sinais e maravilhas. Foram acusados de serem fanáticos e quantas coisas mais. Foram denunciados por organizações e postos em crítica, zombaria, porém se mantiveram fiel à palavra. Foram capa de jornais durante meses. Durante meses. Criticaram, zombaram. Apostavam na queda, na morte, na destruição do projeto de Deus. Mas agora tem que estar na plateia, assistindo a nossa vitória. E com certeza é neste momento que encontramos a dracma perdida, que convidamos as vizinhas, os vizinhos, para se alegrar conosco. Venha, a dracma que estava perdida, nós a encontramos. Agora, não é difícil manter-se fiel a um credo. É muito fácil. Diz ele no 61 da mensagem Visão de Patmos. Porque o diabo está por detrás de tudo isto. Porém, é outra coisa ser fiel à palavra de Deus e voltar ao que a palavra produziu após o Pentecostes. O que ela produziu depois que eles receberam o Espírito Santo no Pentecostes? Os cristãos se uniram, venderam tudo que tinham tudo em comum. Essas foram as primeiras obras da igreja primitiva. Foi o que o Espírito Santo fez na igreja primitiva. É certo que eles perderam aquilo durante as eras da igreja. O próprio Jesus, escrevendo a era de Éfeso, diz: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor e já não pratica mais as primeiras obras. Deixaram de praticar, porque é muito difícil ter fé na palavra. Mas vejam bem, não faz muito tempo atrás um homem me disse que a Igreja Católica Romana tinha que ser a igreja verdadeira, porque, porquanto ela se havia mantido fiel ao que cria através de todos estes anos, e que não havia mudado, somente havia crescido. O profeta disse: não é verdade de maneira alguma. Eles construíram um dogma, um credo. Qualquer igreja que está sustentada pelo governo, porque forçou os governos a fazerem leis para proteger a igreja romana. Os reis da terra se dobraram diante do romanismo. Eles ganhavam os melhores lotes, localizados nos melhores lugares das cidades. Construíram palácios para Jesus, entre aspas. Quando se levantava um como Francisco de Assis e a Santa Clara, que pregava o contrário do que o Vaticano pregava, cadê eles? Eles o mataram. Depois canonizaram anos depois. E roubaram aquele grupinho para si e criaram a comunidade São Francisco de Assis.
Qualquer igreja que está sustentada pelo governo e que tem seu próprio credo, que de maneira nenhuma é a palavra, e que não tem nenhum ministério manifesto que provoque ao diabo, eles não provocam, eles se organizam, eles criam suas denominações, grandes organizações até dentro da mensagem, e pensam que o diabo fica nervoso com eles, falou: cremos em William Branham, profeta de Deus, Malaquias 4. Depois ele disse: agora, irmãos, vamos receber aqui o nosso futuro governador do estado, que vai nos dar uma palavra aqui, política, dentro da igreja, na plataforma, nos púlpitos. Como vai ser perseguido? Houve um tempo em que Edir Macedo foi perseguido, preso. Foi a época que ele mais cresceu. Agora hoje, inaugura um templo de Salomão. E quem é o convidado? Presidente da República, vice-presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara dos Deputados, embaixador de outros países no Brasil. Que perseguição! Você pensa que esses grupos pequenos, cujos membros foram cerrados, entregues aos leões, perseguidos e expulsos para cá e para lá, e com tudo isso se mantiveram fiel à palavra, isso definitivamente teria que ser de Deus. Como é que sobreviveram à batalha da fé e todavia permaneceram? Esse é o milagre do recanto das águias. Não temos um grão de areia de político, de prefeito, de governador. Tudo que eles nos prometeram não cumpriram. Graças a Deus. Se fazem alguma coisa, é por obrigação da missão pública deles, porque pagamos os impostos. Mas, para te dizer a verdade, eu não quero mentir, para dizer a verdade, eu quase desisti. Eu pensei que era o fim do meu sonho, da minha meta. Eu confesso que orei muitas vezes de madrugada, disse: meu Deus, se o Senhor não me ajudar, tentei jogar para um, a passar a bola para um, passar a bola para outro, e uma voz dizia: é você que tem que glorificar esse povo, tem que dar a vitória a esse povo. Eu te falei, te dei um sonho, fique tranquilo, você vai vê-lo realizado, você vai vê-lo cumprido, e eles terão que dizer: que lugar lindo, que povo lindo, que crianças lindas. Eu disse isto, e hoje tem se cumprido esta escritura. Não é verdade? Eu, a Cláudia e o Eliel ficamos lá escutando o superintendente regional da escola pública no escritório lá dizer. Veio achando que nos daria tudo, né? E que nós precisávamos do que ele ia mostrar. No fim ele foi embora e disse: na verdade, pastor, nós é que precisamos de vocês. Porque o que eles querem no mundo eles não vão conseguir. A unidade, uma família que cuide dos seus filhos, que tem temor a Deus, que tem princípios espirituais. E eu disse: e nós conseguimos isto. Glória a Deus! Você, crente desta mensagem, tenha coragem de admitir de que vencemos, de que Deus está conosco,
porque o diabo se pôs contra. E o irmão Branham disse: quando você for fazer alguma coisa e o diabo se colocar contra, faça de qualquer maneira, porque é de Deus. Então isto é de Deus, o recanto é de Deus, você é de Deus. Descemos! É difícil crer na verdade de Deus, mas não é impossível. O que é impossível para os homens é possível para Deus. O profeta disse: ele terá uma igreja nos últimos dias para recebê-lo. Ele diz: não vai ser uma multidão, não vai ser muitos, vai ser um grupinho pequeno. Eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte disso. Se você quer essa fé perfeita para um rapto perfeito, e você sente que está se tornando cada vez mais impossível isso acontecer, eu sempre digo: não existe lugar melhor no mundo para receber o que eu preciso do que na presença de Deus. E para isto é que Ele tem um altar para você se render a Ele. Pai Celestial, Deus querido e amado, que o Senhor possa abrir os nossos olhos, do nosso entendimento, para nós compreendermos o momento em que estamos vivendo. Eu sei que é difícil, Senhor, duro é esse discurso, quem é que pode ouvi-lo? Sendo que todos estão convictos de suas posições, de suas crenças, de suas doutrinas, dos seus dogmas e credos, de sua religião, de seus grupos. Estão todos convictos, Senhor, e não são movidos por nada. Apenas queremos por testemunho dizer a Ti: eu quero ser perfeito, eu quero uma fé perfeita, eu quero um coração perfeito, eu quero um rapto perfeito. Vou lutar, vou lutar, vou lutar, vou lutar. Mas se eu não conseguir, eu tenho uma promessa. Porque o profeta disse: isto é uma promessa. Você crê nas promessas? Você crê no profeta de Deus? Então você crê na promessa que ele disse: eu vou estar aqui. Quando ele disse lá em 65, não te preocupe, eu vou estar lá. E se eu ver que você não conseguiu, chegou só no restinho, é um desviado, porque quem está bebendo, fumando, jogando, prostituindo, só pode ser um desviado. Mas eu irei, àquele cativo, aquele prisioneiro, e direi para ele: eu te liberto, eu te liberto.
Isso é poder de Deus. Isso é fé genuína na palavra de Deus. Pai, abençoe o teu povo, abençoe tua igreja, abençoe meus amados irmãos da internet, abençoe todos que me ouvirem, aqueles que rangerem os dentes, perdoa-lhes, não temos a intenção de ferir, aqueles que abrirem seus corações, que o Senhor possa abençoá-los, que a palavra continue adentrando na alma, no coração de cada um deles, e não importa o que eles estejam fazendo ou tenham feito, mas, Senhor, se eles abrirem o coração e disserem assim: Senhor, eu creio nessa promessa, quando o Senhor mandar o teu mensageiro à terra, lembra da minha casa, Senhor, lembra da minha casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.